muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que texto maravilhoso que foi lido, né? De todo mal sempre surge um bem, independente de qual seja. Coisa maravilhosa. O texto de hoje, o estudo de hoje, digamos que não sejam dos pesos penas, está mais para peso pesado. Então, eu gostaria de começar pedindo que nós imaginássemos e pedíssemos para o plano espiritual que nesse momento caísse uma chuva de pétalas de flores, que ao tocar nossas cabeças, vão suavizando, vão abrindo nossa mente, vão abrindo nosso coração para as informações que vão ser passadas de agora em diante. Essa palestra, eu acho que é uma revisão para cada um de nós, em termos de o que é que nós fizemos e o que nós estamos fazendo, ou seja, o que nós fizemos enquanto filhos e o que estamos fazendo enquanto pais. Eu, por exemplo, do alto da minha sabedoria de 18 anos de idade, ou seja, quase nula, resolvi que era hora de sair de casa, porque minha mãe não queria me deixar andar com os meus amigos, porque para os nossos pais, nós não somos o problema. Quem anda conosco é o problema. Mas se formos estudar um pouquinho mais, por que nós não somos o problema? Porque talvez também nossos pais não queiram reconhecer que criaram um filho problema, uma filha problema, e que talvez eles próprios tenham problema. Então, é um bolo que vai se juntando, mas a boa notícia, o que vem do mal e vira o bem, a boa notícia, chega uma hora que a gente cai na real. A consciência entra e você pede desculpa. Não adianta pedir desculpa da boca para fora, você pede desculpa com o coração. Puxa vida, minha mãe, apesar de não ter a história sofrida que a gente lê nos romances espíritas, de que não tinha nada na vida, teve que brigar para sustentar a família, ela não teve que brigar para sustentar a família trabalhando. Ela teve que brigar com ela mesma, filha única, meu pai filho único, meu pai se separou da minha mãe, ela teve que segurar a barra. Com o dinheiro que ela tinha da família, que ela queimou tudo, para tentar segurar o estudo dos filhos. E os filhos, em troca, falam, tchau. Não quer me deixar andar com meus amigos? Estou zarpando, estou indo embora. E ela vai e ainda tenta resgatar o filho. Porque, claro, com 18 anos você faz tudo de bom, né? Você tem todo o planejamento do que você vai fazer, né? Tudo dá certo, assim, você sai pra rua e o cara tá esperando do outro lado para falar, nossa, vem cá, fica na minha casa. Nada disso, né? Então você entra em uma roubada, 2, 3, quando a roubada fica muito grande, eu acho que lá em cima, aquele último suspiro do anjo da guarda fala, deixa eu dar uma forcinha para ele mais uma vez. E aí, de repente, no meio do nada, aparece tua mãe de novo e te fala, vem, volta para casa. E aí você fala, nossa, nem nesse momento você fala, puxa vida, olha minha mãe. Mas mais tarde você fala. E na hora que você fala de coração. E na hora que você fala, o bem está feito. E muito provavelmente, não é praga não. Seu filho vai fazer o mesmo, de outra maneira. Porque se você não aprendeu a lição, você não soube criar. Se você não soube criar, ele vai tomar a mesma atitude ou o mesmo destino. Então a gente tem que prestar muita atenção. Principalmente para ligar o controle. O que nos diz São Agostinho? A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. E em particular, desse ponto de vista, que vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Um texto mais forte, um texto mais pesado, dizendo que o caráter é ainda mais odioso. Mas isso é a visão do Pai. Se nós falássemos mais alto com os nossos pais, provavelmente nós íamos ser repreendidos. Mas se os pais dos nossos pais... Se o nosso pai falasse mais alto com o nosso avô, provavelmente ia virar papel de parede.
pá, e ficar estampado na parede. Ia virar papel de parede. Ou seja, a austeridade e a força bruta, de alguma forma, seguravam. Então, a ideia de que realmente você ser ingrato com os seus pais está representada por Santo Agostinho exatamente nessa frase. Mas Santo Agostinho também, antes de ser santo, antes de ter toda a iluminação dele, ele teve problema com os pais dele. E problema bravo. Com o pai, que era ausente, que era austero, com a mãe, que tolhia ele a ponto de quase um harassment, e que fez ele enxergar a vida normal de uma forma muito anormal, e que ele conseguiu dar a volta por cima. Então, por que esse primeiro texto? Exatamente para ver que o que nós percebemos é a nossa verdade. E não a verdade do nosso filho, não a verdade do nosso esposo, não a verdade da nossa esposa, é a nossa. E dessa forma que nós interpretamos e dessa forma que nós justificamos, vamos tratar com isso ou não. A afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não tem nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. Muitas vezes, nós nascemos numa família muito interessante, onde todos se dão bem. E muitas vezes nós nascemos numa família onde nada dá certo. E as duas famílias têm alguma coisa em comum. Estamos aqui para nos desenvolver neste mundo. Se é com testes direto na família, que assim seja. Se é com testes fora e a família dando suporte, que assim seja. Se os espíritos se conjugarem em torno de um ideal, esses espíritos não se separam. Mas muitas vezes não é o que acontece. Muitas vezes nós recebemos na nossa família carnal espíritos que não são da nossa turma, digamos assim, mas que podem vir a ser, que podem se juntar exatamente pela energia que nós podemos transformar neles. Os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Aquele tio que não encaixa, aquele irmão ou irmã que nem eu, pisa na bola, aquele pai que você nunca vê, aquela mãe que por qualquer motivo não te dá amor, ou aquele filho que não dá amor para os pais, por mais que os pais deem para ele. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Muitas vezes a gente não vê aquele amigo que você sente que você pode fazer mais confidências, que você sente que você pode estar mais junto do que com seu próprio irmão. E você fala, tem alguma coisa errada, né? Não fala nada. Se você é irmão, você sabe, meu irmão... Porque o que a gente faz com a nossa família é literalmente o que o americano chama de take it for granted. A gente não dá o valor necessário, porque eles estão do nosso lado o tempo todo. Então chega uma hora que você fala, esse cara aí tá louco, viu? Quem nunca botou para baixo o irmão, parabéns. Ou irmã, parabéns. Mas em algum momento da vida a gente jogou embaixo do ônibus, como a gente fala aqui. Deu uma pisadinha na bola, porque realmente chega uma hora que perturba. E a gente, como a gente perturba nossos irmãos também. Enquanto dois irmãos consanguíneos podem se repelir como se vê todos os dias. Problema moral que só a pluralidade das existências pode resolver. Santo Agostinho, na verdade, nesse estudo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um apelo à missão educativa dos pais em relação aos filhos, particularizando os filhos mais difíceis, que vêm para perdoar as dívidas do passado e serem perdoados, para amar e serem amados, transformando relacionamentos antipáticos em simpáticos, desagradáveis em agradáveis, de ódio em amor.
Quase sempre afirmamos que a antipatia de certos membros de nossa parentela é decorrente de antigas aversões oriundas do passado. Eu não vou com a cara do meu irmão, eu não vou com a cara da minha mãe, porque deve ter acontecido alguma coisa na encarnação passada que foi tenebrosa. Ou seja, você está deixando que uma desculpa justifique o seu ato. E para isso você não precisa mudar. Se está tudo certo, se tem justificativa, então eu posso ser assim. A gente não tem que usar a encarnação como desculpa. Sim, um motivo, mas não desculpa. Se a gente está aqui, se nós escolhemos este momento agora para estar aqui com esta família, é porque esta é o melhor momento, é a melhor família que a gente tem para passar pelo teste que a gente decidiu passar. Então não é porque ela é assim, porque de repente em 1832 aconteceu alguma coisa, um duelo. Gente, muito bonito, mas essa história que a gente nunca vai saber, porque o esquecimento foi nos dado como um presente na encarnação, não está servindo de nada a não ser uma desculpa. E quanto mais a gente se desculpa, menos a gente toma responsabilidade pelos nossos atos. Vamos colocar um pouquinho de luz nessa escuridão. Na verdade, quando a gente fala de luz e de esquecimento, se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. A ingratidão é uma das formas mais difusas de amnésia. Você se esqueceu do que você veio fazer. Será? Você se esqueceu de que você escolheu sua família. Será? Você se esqueceu de que você tem que ajudar. Será? Nós não esquecemos de nada, está tudo dentro da gente, mas nós decidimos não levar isso em conta e levar a nossa vida para frente. Será que ela vai? Em geral, ela não vai. A gente vai partir do princípio que para trás só para tomar impulso, só que você vai tanto para trás que acabou o impulso e você não chega para frente. Porque você vai se esquecendo das coisas. A ingratidão consiste em esquecer, desconhecer ou reconhecer maus benefícios e se origina da insensibilidade, do orgulho ou do interesse. Dói, né? Falei que não é leve. Dói. Gente, ingratidão é a falta de gratidão. A única coisa que nós podemos dar para os nossos filhos, que em tese mereceria gratidão, é justo aquela que nada espera em troca, o amor incondicional. Será que nós estamos amando nossos filhos com desprendimento e nada esperando deles em retorno? Porque o que acontece em geral é, nós damos bastante, mas nós esperamos respeito, nós esperamos obediência, nós esperamos tanta coisa. Então, nós estamos dando de verdade, incondicionalmente? Ou nós estamos dando, mas nós queremos? É o problema do e se. Ou do se. Eu te dou amor se, ou tem que ter uma contrapartida. Então você não está dando amor, você está dando uma condição. E se essa condição for cumprida, você dá mais um pouco. Isso é um business, gente. Isso é um negócio. Isso não é família. Isso não é caridade, isso não é amor. E na verdade, lembrando de novo, o único amor que enche o nosso coração é o que nós damos. Não é o que nós recebemos. Se nós não sabemos dar amor, a gente nunca vai estar cheio de amor. Nunca. A gente tem que saber dar amor. Sem pedir de volta. Sem achar que tem que ter alguma coisa, algum contrato, mesmo que seja de sangue, feito quanto a isso. A ingratidão que nós temos maior do mundo, é contra o Pai. Culpamos a Deus pelos nossos sofrimentos e dificuldades. Lembremos-nos de que na visão espírita Deus não pune, as leis são perfeitas e justas. O automatismo da lei de ação e reação é que gera situações difíceis para aquele que se distancia do amor. Ao nos afastarmos da lei de harmonia universal, portanto de Deus, criamos situações de sofrimento. Dessa maneira, não faz sentido responsabilizarmos Deus pelos nossos sofrimentos. Ou seja, não tem essa de esse é o meu karma.
É assim porque Deus quer. Deus não quer nada. Deus quer que nós sejamos felizes e que nós encontremos a felicidade. Se nós não estamos encontrando, essa encrenca é nossa. Dizer que é karma, como disse o Dr. Alberto aqui, o Dr. Alberto Almeida, psicólogo transpessoal, um grande palestrante do Brasil, 70% a 80% das nossas, o que ele chama encrencas, nós adquirimos nessa encarnação, a gente não veio com elas. Elas não vieram junto conosco. Nós as desenvolvemos ao bel prazer e com uma categoria incrível. Nós arrumamos os nossos problemas e depois a gente fala que não tem sorte na vida. A gente não tem foco na vida. Se a gente tiver foco na vida, a gente tem sorte. Mas isso é uma outra palestra. Ingratidão e desgraça. Graça é a palavra raiz que deriva o verbete gratidão. Quem não é grato, primeiramente a Deus e depois para com todas as fontes de onde promana o amor, a sabedoria e a provisão em sua vida, atrai naturalmente, por força de sintonia, a ausência da graça, que é a desgraça. Desgraça é ausência de graça. Imperfeição é ausência de perfeição. Desafeto é o contrário de afeto. É onde não tem. Mas nós colocamos um peso muito grande nessas coisas, né? Nossa, eu sou um desgraçado. Comece a trabalhar na sua graça. Comece a dar graças. Comece a ser grato. Comece a perceber as coisas que na sua vida são boas. Porque se a gente só percebe as coisas que são ruins, realmente a gente se sente um desgraçado. Quando não somos, mas estamos. Porque nós prestamos atenção no que não é bom. E quando nós prestamos atenção no que é bom, fica muito mais fácil. Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos nossos corações e solucionarmos nossos problemas na reencarnação. Ninguém erra de endereço. Que frase maravilhosa. Ninguém erra de... eu não pedi para nascer nessa família. Pediu sim. Pediu sim. Ninguém erra de endereço. Você pediu essa família. Agora, se você não está segurando essa barra, como diz a gíria, você está com medo porque veio. Está com medo do quê? Porque veio. Por quê? Nós temos que ter essa necessidade de arrumar uma desculpa para justificar o que a gente não quer entender. Certas criaturas é visível a rejeição que fazem para aceitar coisas novas, que vão surgindo em sua trajetória vivencial. O nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação da criatura ao fluxo de novas ideias, que aparecem de tempos em tempos como fatores de progresso. Se eu dissesse agora que semana que vem o centro vai mudar, sei lá, para outro bairro um pouco mais distante, muitos de vocês iriam. Mas muitos de vocês iam pensar, nossa, como está longe. Nós não gostamos de mudanças. Nós gostamos da vida como ela está. Mesmo que ela não esteja boa. Mesmo que ela não esteja boa. A história é a seguinte. Estava lá um menino ouvindo a noite inteira o cachorro uivando. Quando chegou de manhã, ele perguntou para o dono do cachorro, moço, leva seu cachorro no veterinário que ele está doente. E o dono do cachorro falou, como assim, menino? Meu cachorro está bem. Como está bem? Ele está uivando, você não está ouvindo? Isso é que ele está deitado numa cama de prego. Aí ele falou, mas como assim? Por que ele não levanta? Porque a dor não é suficiente ainda. Esses somos nós, com o comodismo. Nós ficamos deitados em camas de prego, mas enquanto o prego não atinge o nervo, a gente não pula. Para que servem as provas? Para que servem as dificuldades? Para que servem os filhos que dão trabalho, os pais que dão trabalho? Para a gente pular da cama. Para a gente sair da nossa estagnação, para a gente fazer alguma coisa diferente, para a gente tentar uma outra forma. Mas é claro que existe o plano B. E o plano B, em geral, não dá certo. Que é se revoltar. Porque aí a revolta não leva a nada. A revolta só leva a atos impensados e a mais dor. Ou seja, você vai continuar pulando.
de cama em cama, só que você não vai tomar a atitude de mudar. O momento presente é o ideal para o nosso progresso. E nós só podemos sentir o aqui e o agora. Pois tentar sentir ontem, já passou. Tentar sentir amanhã, não tem como. Sentir ontem, na verdade, é ressentir. É ficar puxando uma água ou ficar se culpando. Mágoa e culpa geram substâncias boas dentro do nosso corpo, geram energia boa para nós. Nós somos feitos de energia. Quando a gente gera energia negativa, quem é que se aproxima? E aí a gente fala que não tem sorte na vida. A gente fala que a gente não tem a capacidade, que a gente nasceu com a estrela ruim. E a gente tem que dizer, como eu disse sempre nos brincando, muita karma nessa hora. Não é nosso karma, não. É a nossa falta de vontade de ver as coisas. A história que está na Bíblia, de Sara, olhando para trás, para Sodoma e Gomorra, e virando uma estátua de sal, nada mais é que isso. Não olhe para trás que você vai virar uma estátua de sal. Nós viramos estátua de sal toda hora que a gente olha para trás, se chateia com alguma coisa que aconteceu, e não consegue mover para frente, porque aconteceu, você não vai mudar. A única coisa que pode mudar é você ressignificar esse sentimento e continuar caminhando. Enquanto você ficar aprisionado para ele, você é uma estátua de sal. Você não mudou, você continua na mesma. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Madre Teresa de Calcutá. Ela amou a muitos. Ela, como Jesus, amou a muitos. E a família dela era a família universal. E ela falando, não é fácil amar quem está do nosso lado. Olha que coisa interessante. Joana de Ângeles diz, a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Para quem ainda nunca ouviu o conceito, nós escolhemos encarnar numa família X, Y ou Z, porque nós temos alguma coisa a ver com esses espíritos que já encarnaram na nossa frente, que nós aqui chamamos de pai e mãe. Depois vamos chamar de irmão, irmã e assim por diante. Às vezes a gente chama o irmão de outros nomes, a irmã de outros nomes, mas basicamente é irmão e irmã. Cabeçudo e aí por aí vai. Mas de qualquer forma, o que a gente tem com eles é uma forma de ou ajuda mútua ou dívida, que nós vamos tentar resgatar todos juntos com o esquecimento do passado. Porque se eu lembro quem foi você, o que você fez para mim, se eu fiz mal, eu vou tentar reparar. E você vai tentar fugir de mim. E não vai querer que eu repare. Então a única forma da gente consertar essa encrenca é você esquecer quem eu sou, esquecer quem você é. Mas lá no fundo fica aquele ranço. Porque nós não esquecemos de tudo. Então o sentimento diz, poxa, é meu irmão, mas não vou com a cara dele. É minha irmã, mas que vontade de dar uma torcida nesse pescoço. Acontece, gente. Acontece, e muito, né? E que tal se a gente enxergasse que isso é uma experiência reparadora? Fica mais fácil, né? Você justificou? Pô, eu tô tentando reparar alguma coisa que eu nem sei o que eu fiz. Mas provavelmente eu fiz, senão estava do lado desse, né? 2 de paus aqui que está comigo. 2 de paus, tranca. Joguinho de tranca. Formação da família. Há, pois, 2 espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Por quê? Porque nós não encaramos aquela promessa que nós fizemos antes de encarnar. E olha, se vocês lerem na literatura espiritual, os mentores que cuidam da nossa reencarnação falam, meu amigo, você está puxando muita coisa para você. Dá uma
Tira o pé do acelerador. Escolhe uma prova mais... Tudo bem, você vai nascer assim, nessa família, mas escolhe uma mãe diferente. Faz uma coisa que você pode encarar. Não, pode vir que eu faço. Estou encarando tudo. Aqui eu vou matar 4 encarnações numa só. É nós, vem. Né? Vem em mim que eu estou facinho. Quando vem aqui não está mais facinho, não. Não está mais, não, né? Quando está aqui, a coisa está difícil. Não são as situações de vidas passadas que te complicam os relacionamentos afetivos, e sim a continuidade dos velhos modos de pensar, das crenças incoerentes e da permanência em doentios pontos de vista de onipotência. Adultos dominadores desenvolvem expectativas em relação ao círculo que vivem, alterando as escolhas pessoais dos familiares. Parentes inseguros superprotegem os escolhidos, tornando-os impotentes em áreas que já poderiam ser independentes. Assim, com frequência, os filhos se defrontam com os pais e irmãos lutando com gestos de arrogância. Quando nós não baixamos a nossa guarda, quando nós nos achamos... Mais uma para você, Lívia. A última Coca-Cola do deserto. Essa foi demais. Né? Essa ela conhece. Nessa... Pois, quando a gente se acha demais, fica difícil de ouvir o que os outros estão falando, porque eu não preciso ouvir o que você está falando. Apesar de você ser meu pai, apesar de você ser minha mãe, é uma coisa complicada. E o nosso querido irmão Rossandro Klinger, que é um palestrante que esteve aqui, muito bom, diga-se de passagem, tem uma passagem maravilhosa para contar. Estava Veranina de uma pessoa na praia, muito gostoso. Eu mandei meus 3 filhos para a Disney, Rossandro, e eles vão chegar no aeroporto agora mais ou menos meio-dia em Recife. Vamos comigo recebê-los? Aí eu fiz, tu acha que eu vou sair daqui da praia para pegar um engarrafamento infeliz para chegar em Recife no aeroporto? Ele disse, não, mas vamos, eles vão estar tão alegres e tão agradecidos pelo que eu proporcionei. Eu disse, eu vou, agora eu vou, que ele vai precisar de ajuda. Achar que adolescente de classe média alta é agradecido quando eu sabia a criação que ele estava dando aos filhos, eu fui para fazer terapia de apoio mesmo. Chegamos no aeroporto, depois de alguns momentos, aí desce aqueles 3 adolescentes cheios de mala de outlet, com Mickey no pescoço, com aquela cara de abuso, de entojo, e o pai bem feliz. E aí, meu filho, como é que foi lá? Vocês gostaram? Foram no cartel de Harry Potter, foram no Cirque du Soleil, foram na Disney, viram os fogos? Aí um fez, normal, pai. Não, mas como foi? O que vocês fizeram muito? Pai, normal, você não sabe como é? Já foi? Normal, normal. Aí ele já deu aquela murchada. Aí ele perguntou, trouxeram o que para mim? Aí um olhou para o outro, era para trazer alguma coisa para o senhor? Ele tinha dado a cada um $5.000 só para comprar coisas para eles, mas não se lembraram do pai. Para piorar a situação, ele fez, mas hoje é o meu aniversário. Nenhum lembrava. Aí, sabe quando você fica com vergonha, da vergonha que o outro está passando na sua frente? Eu não sei o que é pior, passar a vergonha ou ver a vergonha do outro. Se eu tivesse um buraco, eu me enterrava, ele se enterrava. Sim, a gente entrou no carro naquele clima de silêncio constrangedor. Já aconteceu com vocês? Ninguém fala no assunto porque foi tão triste que fica aquele silêncio. No meio do caminho, ele estava construindo, estava num prédio, estava reformando a cobertura que ele tem. Aí o filho perguntou, a cobertura está pronta? Ele disse, não. E o senhor alugou a casa de praia aonde? Aluguei em Cabo Branco. Eles queriam em Camboinha, um bairro onde ficam os coleguinhas dele de Campina Grande. Aí o mais velho fez, o senhor é uma pessoa muito sacana mesmo. Depois de uma viagem cansativa dessa, o senhor vai botar a gente numa praia que só tem véi, seus amigos. Aí ele fez, é muita ingratidão mesmo. Eu nasci no sertão, eu não tive condição de ver a praia. Começou aquele discurso que a gente escuta dos pais sempre, né? Aí um fez, começou a saga do sertanejo sofrido. Aí ele olhou para mim e fez aquela pergunta que vocês sabem que eu detesto que me façam, né? Rossandro, o que é que você acha disso? Aí eu disse assim, se você tivesse feito 5% do que os seus filhos fizeram agora com você, com a sua mãe ou com seu pai, o que teria acontecido? Ele dizia, eu estava sem um queixo há muito tempo. Eu disse, e você odeia seus pais? Ele disse, não, amo profundamente. Eu disse, sabe por quê? Porque eles foram seus pais e você não é pai. Você é um moleque, amiguinho dos seus filhos. Aí ele pegou a mão. Ele é meu gordinho.
Ele pegou a mão dele, pegou no painel da caminhonete e fez pum! Até eu tive um medo. Pois agora não tem nem Cambuinha, nem Cabo Branco, vamos tudo para Campina, acabou o verão. E as malas estão confiscadas, são minhas, o dinheiro é meu. Aí eu fiz, o senhor não é doido não, cala a boca. Aí todo mundo lá atrás ficou assim, eu disse, uhul. Finalmente! Caramba! Eu chamo isso, sabe de quê? Reintegração de posse afetiva. Você perdeu o território e está retomando o seu lugar, que Deus lhe deu. Deus lhe deu esse lugar. E é impressionante como os filhos que os pais deixam ser o rei da casa, como um processo natural de revanche, porque os pais não cumpriram o seu papel de educá-los e dar-los limites, abandonam os pais na velhice. Já que foram abortados afetivamente pelo descompromisso, pela preguiça e pela ignorância. Desculpa a força das palavras. Ninguém terceiriza a educação de filhos. As escolas estão em desespero porque recebem déspotas, crianças que gritam e humilham professores. E quando os pais chegam lá, em vez de colaborar com a educação, humilham mais ainda os professores. Eu digo muito em palestras para educadores no Brasil todo, o que é que pode consolar um educador quando você tenta educar um filho que o pai não educou e o pai chega lá para lhe humilhar? É pensar, ainda bem que esse filho é dele, não meu. Mas nós estamos na mesma sociedade, não adianta educar o meu filho de outro não ser educado. Nós temos um compromisso com o coletivo. A doutrina espírita não é uma doutrina que nos propõe salvação individual egoística, mas redenção coletiva amorosa. Nós estamos aqui para todos nos redimirmos juntos, com ou sem microcefalia, todo mundo tem que ser incluído neste barco. E o compromisso com a educação é muito forte. Portanto, nós temos que pensar os filhos como pessoas que nós temos o dever de educar e dar limites. Realmente uma coisa que a gente tem que pensar, porque nós criticamos os nossos filhos porque eles são ingratos. Mas até que ponto nós os criamos ingratos? Quem aqui nunca pensou, quero dar para o meu filho o que eu nunca tive? Quero dar para o meu filho o melhor. Quem nunca pensou? Deixa eu perguntar uma coisa. Meu amigo, você já matou alguém? Você já roubou? Você faz mal às pessoas? Você já roubou? Você já matou alguém? O senhor já fez mal a alguém? Você já roubou? O senhor já fez mal a alguém? Você já matou alguma pessoa? Então por que você quer dar mais para eles do que você teve se você chegou até aqui e essa pessoa que você está? Essa pessoa que está aqui sentada, que quer melhorar, que quer ter valores. Por que você quer dar mais para o seu filho do que isso? Para quê? Para virar um sabotador de classe média? Essa foi a palavra mais leve que passou. Você viu que eu filtrei umas 5 ou 6 que vieram, né? Um sabotador? Por quê? Por que a gente quer dar tanto de bom, de melhor, se nós estamos bem? A gente tem que pensar. Porque senão fica só realmente, puxa, ele é ingrato. Né? Autorresponsabilidade é uma dádiva que nos confere o poder de criar mudanças, pois geralmente preferimos nos desculpar, jogando a responsabilidade de nossos atos nos ombros dos outros. Ou nas vidas passadas, tornando-nos vítimas, eximindo-nos de contribuir com nossa parcera para eliminar melindres, ressentimentos, antipatias no seio do nosso próprio lar. Em razão disso tudo, para que tenhamos relacionamentos felizes no futuro, tomamos nota do lema: o ontem já passou, agora é a melhor oportunidade que nós temos para a nossa renovação. Não é possível voltar atrás e modificar o passado, mas é possível começar agora e mudar o futuro. Com isso nós mudamos o presente também. E por sinal, que palavra mais linda que é o presente, né? Olha a conotação dele. É este tempo e é um presente que nós damos a nós mesmos, se nós estivermos nele.
Coisa que eu tenho que fazer o meia-culpa. Muitas vezes minha cabeça está amanhã e depois. E se alguém está com a cabeça em outras coisas que não sejam a palestra, eu não estou dizendo eu falando, a palestra não está no tempo presente, não está no agora. Então, não vai resolver a coisa que você está pensando, não vai ser resolvida agora. Tente resolver o que essa palestra pode resolver agora. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele. Quem? Jesus. Pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhe respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse, eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Será que Jesus perdeu a memória? Bateu a cabeça e não lembrou quem era a mãe? Ou ele estava dizendo exatamente que a mãe dele não é a mãe consanguínea, o pai dele não é o pai consanguíneo, mas aqueles que têm a mesma fé, têm o mesmo ideal, têm a mesma energia, esses sim são os verdadeiros irmãos, os verdadeiros pais, os verdadeiros filhos, a verdadeira família espiritual. Ou seja, honra teu pai e tua mãe porque eles estão te aceitando, independente de serem sua família. Eles estão aceitando te criar, independente de ser da tua gangue, da tua turma. Eles estão aceitando um trabalho que, para quem é pai e mãe aqui, já sabe, não precisa nem colocar o quão sério, o quanto de energia, o quanto de amor a gente coloca nos nossos filhos. Para estar na lembrança de seus filhos amanhã, você tem que estar na vida deles hoje. Não o videogame, não o iPod, não o laptop. Antigamente, babá eletrônica era televisão. Televisão eles nem sabem o que é. Talvez se eles virem numa tela grande e falem, nossa, esse cara é tão grande. Eu vi ele pequenininho no meu laptop. Gente, nós temos que sair com os nossos filhos e jogar bola. Nós temos que sair com os nossos filhos e brincar de esconde-esconde. Ah, mas não dá tempo. Dá sim. Dá sim. Uma coisa que nós ouvimos aqui e que realmente ficou na minha cabeça, e eu falei em uma palestra anterior. Os nossos filhos que vão para a evangelização precisam ser estimulados. O que é estimular o nosso filho? Filho, o que você aprendeu hoje? Porque a gente ouviu de um menino aqui dizendo, eu tentei falar com meu pai, mas ele não quis, ele estava muito ocupado para falar comigo. Você acha que ele vai querer falar de novo? E você acha que ele vai se interessar da forma que ele poderia se o pai tivesse gasto 10 minutos para falar com ele sobre a lição da noite? E a gente faz isso com a lição de casa também? A gente faz isso com as lições da vida também? Eu acho que só quando chega realmente na parte que o prego entra no nervo que a gente vai se mexer. Eu acho que a gente pode se mexer antes. Eu acho não, eu tenho certeza que nós podemos nos mexer antes. José Saramago, grande escritor. Definição de filhos. Filho é um ser que nos emprestam para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. Não precisava escrever mais nada. Mais nada. Se parasse aqui, já estava aplaudindo de pé. Um curso intensivo de amar alguém além de nós mesmos. É bom se amar? Claro! Mas quando você ama o próximo, é diferente. E o filho, você ama incondicionalmente. Claro, estamos falando de relações ideais. Existem todos os tipos. De como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos de aprendermos e ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter. Porque é se expor a todo tipo de dor. Principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder como? Não é nosso. Recordem-se, foi apenas um empréstimo. Difícil, né, gente?
difícil, mas verdadeiro. Os nossos filhos são um empréstimo. E o que você faz do que te emprestam vai te ser cobrado. Eles são o nosso maior teste. E se nós passarmos, nós vamos ser as pessoas mais felizes do mundo. Portanto, não diga que a gente não tem a possibilidade de ser feliz, porque se a gente tem um ser amado conosco, a gente tem essa possibilidade. A gente tem a possibilidade de amar, independente de se ele ama de volta ou não. Se ele retribua o que nós fazemos ou não. Muitos pais e mães, no entanto, por fraqueza ou negligência culposa, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, deixam que eles se desenvolvam. Já nessa vida, começa a espiar essa negligência, sofrendo a ingratidão dos filhos. Foi o que nós vimos no vídeo, ok? Foi o que nós pegamos agora há pouco. Desde pequenina, a criança manifesta instintos bons ou maus que traz da sua vida anterior. Os pais têm que estudar esses instintos. Eles têm que estudar. O menino aqui está com um garfo, literalmente. Tá? A representação não podia ser melhor, né? De quem segura o garfo. Como é que é isso? A representação não podia ser melhor de quem segura o garfo. É o nosso pequeno terrorista, Mirim, que está em casa. Nós temos que estudar quando nossos filhos começam a apresentar esses desvios e temos que tentar corrigir. De que forma? Não faça isso, faça o que eu falo, não faça o que eu faço? É o contrário, né? Tentando demonstrar nós mesmos, com atitudes, que a forma de agir é diferente. Porque senão vira uma palhaçada, senão vira uma coisa que nenhuma criança acredita. Eu tentei durante muito tempo falar com a minha filha sobre dieta. Deu certo? O que eu estou demonstrando para ela? Que eu como também? Que eu como coisas erradas também? Onde é que eu eduquei-a nesse sentido? Sei que eduquei em vários outros, mas nesse eu pisei na bola. E continuo pisando comigo, principalmente, porque quem mais sofre com peso sou eu. Minhas juntas, e pressão, e aí vai. Mas, de qualquer forma, qual é o exemplo que a gente está dando? Porque é de exemplo que a gente faz. A gente fala tanto no mundo corporativo que o líder tem que liderar, por exemplo. E o pai? E a mãe? Não tem? Os pais transmitem muitas vezes a seu filho a semelhança física. Eles também lhes transmitem alguma semelhança moral? Não. Uma vez que têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas consanguineidade. Eu não sei a quem esse menino puxou, também não. Ninguém vai saber, muito provavelmente, enquanto não desencarnar. Porque muito provavelmente, se ele é tão diferente de você, ele não puxou nenhuma relação espiritual da sua família. Puxou de outras. Nós não temos que saber a quem ele puxou, o que ele fez, e sim o que a gente tem que mostrar. Quem vai decidir é ele. Já percebeu que todas as vezes que a gente tenta andar mais de milhas e milhas no sapato do outro, e aí a gente para, e o outro fala, mas por que você parou de andar? Porque eu estou fazendo isso há séculos e você nunca me diz um obrigado. A pessoa olha para você e fala, mas eu nunca te pedi. Quem nunca ouviu isso, parabéns. Eu acho que a gente ouve isso bastante. Por quê? Porque a gente quer sempre puxar aquela outra pessoa para fazer do jeito que você acha que é certo. Mas ela não acha. Então ela não vai fazer, ela só vai caminhar do teu lado, porque você está impondo o caminho. E a hora que você para, ela fala, mas por que você parou de fazer? Você não fazia até agora? Você não me agradeceu até hoje? Eu te pedi? Se eu te pedisse, você fez, eu te agradecia. Dói, né? Dói, mas é verdadeiro. E nós fazemos isso, sem pensar. Nós temos que entender que nós estamos aqui para educar. Educar não quer dizer viver por eles. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do quais podeis deduzir que um ou outro já odiou muito,
ou fui muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Fica mais fácil de entender? Fica mais fácil de conviver? Nem sempre. Né? Porque mas a gente não consegue ter isso em mente o tempo todo. Mas que a gente tenha como uma bandeirinha. Alivia. Não tenha dúvida. A forma com que nós tratamos essa ingratidão é muito difícil. Porque a gente acha que a gente deu tanto e agora estamos recebendo tão pouco. E aí realmente nós vamos ouvir, mas eu te pedi? Eu pedi para nascer? Nós espíritas sabemos que pediu. Mas, não, nesse caso não. Porque eu tenho que te agradecer por você ter me dado, por você ter me posto no mundo? Sim, tem. Mas é um conceito tão mais amplo, tão mais alto, tão mais difícil de entender, que não vai adiantar querer discutir isso com seu filho na hora de uma reprimenda, na hora de uma briga. Façam como o bom jardineiro, que corta rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar que se desenvolvam egoísmo e orgulho, não se espantem em serem mais tarde pagos com ingratidão. Se seu filho é orgulhoso, seu filho é egoísta com os outros, por que ele não vai ser com você mais tarde? Quando ele não depender mais de você, quando ele não tiver mais que ganhar mesada, aí o que ele vai fazer? Ele vai dar uma mesada, literal, na sua cabeça. Porque você não o criou para apreciar, você o criou para receber e viver. Assim vemos famílias que adotam a eliminação quase total da vida particular. A atenção é focalizada de forma exclusiva no grupo familiar, cujos integrantes vivem neuroticamente uns para os outros numa simbiose doentia. Os elementos que vivem presos a esse relacionamento de permuta egoísta afirmam para si mesmos: se eu me sacrifico pelo outro, por que não ele por se sacrificar por mim? Não acontece, né? Quase não acontece. Existem os alpinistas sociais também, as famílias chamadas alpinistas sociais, famílias que não se formaram por afeições sinceras, fazem comparações e observam a característica de outras famílias que invejam e que buscam copiar a qualquer custo. Existem famílias exibicionistas, em que os membros do lar se associam para suprir a necessidade de serem vistos, ouvidos e apreciados. E aí nós vamos discorrer muitas outras famílias. Por sinal, esse trecho vem do livro Renovando Atitudes do Espírito Hamed, Francisco do Espírito Santo Neto. Hamed, um psicólogo na última encarnação, tem textos maravilhosos. Toda a nossa base veio do Evangelho segundo o Espiritismo, como está no primeiro slide, mas alguns trechos a gente pegou de outros livros de outros espíritos. Por que nos sentimos magoados com a ingratidão, então, gente? Porque a gente aguarda uma resposta. Se eu fiz uma coisa boa, eu quero alguma coisa boa em troca. Senão, eu não vou. Eu vou levar a bola para casa e ninguém mais joga bola. Se eu não jogar no gol, ninguém joga bola. Se eu não receber um carinho, um obrigado, não tem mais brincadeira. É aquele pai que chegou uma hora, cansou e falou: estão confiscadas as malas, ninguém vai mais para praia nenhuma, nós vamos voltar para o interior do sertão e acabou as férias. Por quê? É o resultado de uma frustração. Ele criou essa frustração dentro dele. Ou seja, quando o Dr. Alberto Almeida diz que a gente cria as nossas próprias encrencas, ele não está brincando, a gente cria. Nós somos um poço de imaginação para criar encrenca, para a gente mesmo e para os outros. Mas principalmente para nós mesmos. Se aguardamos receber algo em troca desta ou daquela pessoa, que bem real está sendo feito? Fazei sem ostentação. O que isso significa? Exatamente. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lança aos pés. Olha que nota boa essa agora, gente. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento
e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento de Deus. As provas rudes são quase sempre um indício de acabar o sofrimento. Só tem mais essa. E é nessa que a gente desiste. É nessa que a gente vira de costas e fala, não aguento mais, para mim deu. Está chegando no fim. Continua pensando em Deus, continua pensando no bem, continua se focando nas coisas boas. Passa mais essa prova e essa prova não volta mais para você. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. E aí quando a gente ouve tanto mais punido, a gente fala, sabia que ele vai ser punido, sabia que no final das contas tinha justiça nesse mundo. A punição dele é dele mesmo, é a cabeça dele se punindo, a cabeça dele se arrependendo, é ele se sentindo mal de ter feito o que ele fez. Olha que oração bonita, dai-me, Senhor, a perseverança das ondas do mar que fazem de cada recuo um porto de partida para um novo avanço. De cada recuo um ponto de partida para começar de novo. Se eu bato numa rocha, eu retorno e volto de novo. Eu vou continuar batendo na rocha, porque o meu trabalho é bater nessa rocha. O meu movimento é bater nessa rocha. Se essa rocha vai abrir ou não, se a água mole em pedra dura tanto bate até que fura, eu não sei. Mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho, porque este é o meu trabalho. E eu, água, não sinto dor de bater em alguma coisa dura, porque eu não tenho consistência. Que nem o amor. Ele é fluido, ele não é sólido. Uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Olha isso, gente. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. Você quer levar a forra? Então que seja pelo amor, pelo riso e pela alegria. Só eles merecem revanche. Só eles merecem ser repetidos. Só eles merecem ser sentidos novamente. O resto é mais que perda de tempo. É perda de vida. Se nós perdemos tempo sentindo mágoa, se nós perdemos tempo sentindo ódio, se nós perdemos tempo sentindo ingratidão, nós estamos jogando substâncias químicas dentro do nosso corpo que fatalmente vão adoecer o nosso corpo. Nós, ninguém mais. Não foi Deus, não foi seu filho, não foi o seu trabalho, o seu chefe, sua sogra, assim por diante. Nós estamos nos nutrindo com substâncias químicas nocivas. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai chegando perto de uma coisa chamada overdose. Uma dose muito alta. Entrou em overdose, o corpo adoece. Quem é que fez isso acontecer? A nossa prodigiosa cabeça. Benefícios pagos com ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Esses são mais egoístas do que caridosos. Visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento não é fazer o bem com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único que é agradável a Deus. Ó espíritas, compreendei agora que o grande papel da humanidade, compreender que quando produzis um corpo, um filho, uma filha, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir, inteirar-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. O que nós fazemos é educar os nossos filhos. Se eles vão levar essa educação à frente ou não, é com eles. A nossa função é educar. Ante o amor, a dificuldade torna-se desafio. A dor se faz teste, a enfermidade constitui resgate, a luta se converte em experiência, a ingratidão ensina, a renúncia liberta, a solidão prepara o sacrifício, a solidão prepara e o sacrifício santifica. Se nós temos amor, se nós sabemos o que é amar. Na simplicidade aprendemos que reconhecer um erro não diminui, mas nos engrandece. E que as pessoas não existem para nos admirar, mas para compartilhar conosco a beleza da existência.
Elas estão para acrescentar, para estar junto conosco. Não para achar, olha que pessoa maravilhosa que é esse meu pai. Olha que... Isso é muito bom, mas não é esse o caminho. Não são os laços de sangue, mas os compromissos sentimentais que determinam o valor de uma família. Nunca se arrependa do bem que fez, mesmo que você tenha se deparado com a ingratidão. Essa dica é de ouro. De ouro. Porque quando você estiver querendo ficar chateado, não se arrependa do bem que você fez. E para terminar, gente, Chico fala algumas coisinhas. O ingrato é o doente da memória. O indiferente é enfermo da atenção. O orgulhoso é doente da ideia e o fraco é enfermo da vontade. O caluniador é doente da língua e o delinquente é enfermo da emoção. O sovino é doente da sensibilidade, o malicioso é doente da visão. O imprudente é enfermo do impulso, o desequilibrado é doente da razão. São pessoas más? Ou são doentes? Você chuta um doente? Você machuca um doente? Você fere um doente mesmo que seja com palavras? Então por que você fere essas pessoas? Porque você não sabe encará-las como doentes. Você não dá a categoria certa para elas. Você não usa a sua inteligência emocional, a sua inteligência espiritual para ver que essa pessoa que está te agredindo é doente. É doente da alma. É doente da emoção. Você não tem que adoecer com ela. Você não tem que adoecer com ela. Não compre este presente que não é seu. Tudo é amor, até o ódio, o qual julga ser a antítese do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Ou seja, até no ódio existe amor, porque é o contrário. Se existe ódio, existe a premissa de que ele parte do amor para virar ódio, e não vice-versa. Não digas que tua casa ou tua família estão em discórdia, incapazes de oferecer-te tranquilidade. Se consegues perceber semelhante situação, isso é sinal de que já dispões dos recursos precisos a fim de seres o exemplo da compreensão e paz, em auxílio aos corações, junto dos quais a sabedoria divina te chamou para viver. Com essa frase eu deixo a todos agradecendo muito por terem segurado esse roller coaster de energias, mas eu acho que assim, tudo está aqui. Não fala mal da tua casa nem da tua família. Se você já é capaz de perceber que tem problema, vai lá e tenta dar a sua contribuição. Porque a gente modifica os outros pelo exemplo. E quando eles verem que a gente não está mais reagindo da mesma forma, no começo pode até ser que eles falem, não vai aguentar, isso aí é fogo de palha. Continua, persevera. Quem tem a ganhar é você e sua família. Muito obrigado.